Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela oportunidade a qual o Senhor a nós concede de estarmos em sua presença para adorar o seu santo e maravilhoso nome. Hoje, mais uma vez, no nosso Palavra em Foco. Quero louvar a Deus porque começamos hoje o segundo trimestre de 2021 e estaremos aqui ao longo desse trimestre falando um pouco da palavra do Senhor aos nossos irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aí participando da nossa live, fazendo parte do Palavra em Foco. Entra aí, compartilhe o nosso Palavra em Foco e deixe aí as perguntas, os comentários, à medida que nós formos conversando um pouco sobre um novo trimestre. Quero fazer aqui uma oração e logo após essa oração darmos sequência ao nosso estudo de hoje. Teremos um trimestre bastante teológico, mas de muita importância para as nossas vidas, pois aprenderemos muita coisa neste trimestre, onde nós falaremos sobre os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Então, esteja aí participando efetivamente do nosso debate, do nosso Palavra em Foco. Quero orar juntamente com vocês nessa oração, pedir aos irmãos que continuemos orando em favor dos nossos pastores, pastor Laércio, pastora Vera, seus filhos, sua família, também irmão Antônio, que continua internado, mas tive uma boa notícia hoje à noite. Irmã Débora diz que ela está reagindo bem aos medicamentos e vai ter resultado positivo o mais rápido possível. Também pastor Cleiton, tive a resposta positiva da pastora Eula, que ele está muito bem, graças ao bom Deus, e alguns outros aí que testaram positivo e que hoje já voltaram ao trabalho, Rafael, também alguns irmãos lá do Jardim Portugal, e isso é muito importante. Então vamos orar a Deus e logo após darmos sequência ao estudo desta noite. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e agradecer pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Quero te louvar e agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos em tua presença para tratarmos, ó Senhor, da tua palavra, aprendermos um pouco mais sobre os teus feitos, sobre o teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, eu quero te louvar pela vida dos teus filhos que estão online na nossa live, ó Senhor, para juntos, ó Senhor Jesus, aprendermos um pouco mais de Ti. Senhor, também apresento a Ti os pedidos de oração, ó Senhor Jesus, orações sobre a vida dos nossos pastores, pastor Laércio, pastora Vera, sua família. Restaura as suas saúdes para a glória do Teu nome e por completo, ó Pai. Também quero Te louvar pela vida dos Teus filhos que já se recuperaram e já voltaram ao ambiente de trabalho. Também continue, Senhor, restaurando a saúde do irmão Antônio, ó Senhor Jesus, também do pastor Cleiton, irmã Gasparina, os demais, ó Senhor, que estão na fase de tratamento e recuperação para a glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu tenho a plena convicção de que as mãos do Senhor estão sobre a vida dos Teus filhos, não só hoje, mas sempre. Pai, continua conosco e nos orienta a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre os atributos de Deus neste trimestre. Os irmãos ainda não têm fisicamente a sua lição da Escola Bíblica Dominical, mas pode fazer aí menção e deixar aí as perguntas, os comentários, à medida que nós formos compartilhando com vocês da nossa palavra ou do Palavra em Foco. Como disse, o trimestre será um trimestre muito importante e teológico, porque falaremos sobre os atributos de Deus, e isso é muito importante aprendermos, conhecermos, para que tenhamos êxito e muito crescimento na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual e principalmente em conhecimento da palavra de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. O título da nossa lição de hoje trata sobre Deus se revelou à humanidade.
Ou seja, Deus tem se revelado, e o fato de Deus ter se revelado à humanidade, nós temos hoje a grata satisfação de podermos cada dia mais crescermos na graça, no conhecimento e compartilharmos de um Deus maravilhoso que é este Deus o qual nós servimos. Então, hoje Deus se revelou à humanidade. Texto áureo: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos, capítulo de número 1, verso de número 19. Ou seja, a expressão neles se manifesta, esta expressão significa simplesmente que toda revelação precisa passar pela consciência humana. Ou seja, muitas pessoas elas vêm para o Senhor, algumas delas não passam pelo crivo da palavra, elas não gastam tempo em buscar o seu aprendizado, o trabalho do discipulado, e acabam não reconhecendo ou tendo a eficácia da revelação divina sobre as suas vidas. Deus se pode conhecer porque Ele se faz conhecido. Ou seja, desde os tempos mais distantes, desde a formação do homem, Deus tem se feito conhecer ao homem. Logo, na descoberta humana, deve ser compreendida dentro dos limites da revelação divina. Ou seja, Deus tem se revelado a nós e precisamos cada vez mais compreender a revelação divina sobre as nossas vidas, e veremos alguns pontos de suma importância na lição de número 1. Verdade aplicada. A verdade aplicada, ela apresenta 3 pontos importantes para a nossa didática, para a nossa compreensão e para o nosso crescimento diário diante do Senhor nosso Deus, à luz da Bíblia Sagrada. Nós sabemos perfeitamente que a Bíblia é quem nos rege, a Bíblia é o nosso livro de cabeceira, ou seja, a Bíblia é quem nos dirige, quem nos direciona, é o manual de regra, fé e conduta para o nosso crescimento diário. Então a verdade aplicada, ela nos apresenta 3 pontos, que assim diz: a bênção de conhecermos o Senhor, em primeiro lugar, deve resultar em maior confiança. Bom, nós observamos que nos nossos dias, os dias em que estamos vivendo, necessita cada vez mais de que haja uma maior compreensão e também um nível maior de confiança no Senhor nosso Deus. É o que propõe o comentarista, pois o comentarista traz a nós, na verdade aplicada, que a bênção de conhecermos o Senhor resulta em maior confiança, ou deve resultar em maior confiança. E aqui abro uma pergunta: qual é o índice, o nível de confiança que temos no Senhor nosso Deus? Qual é o nível de confiança que temos à luz da Bíblia Sagrada? Uma vez que a confiança, ela é de suma importância para que consigamos atingir os objetivos, tanto pessoais como espirituais, o que também nos levará a outras grandes conquistas em meio à confiança no Senhor nosso Deus. O salmista, no Salmo 40, verso 4, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Em segundo lugar, nós encontramos o comentarista trazendo que a bênção de conhecermos o Senhor também resulta em um viver agradável a Deus. Viver agradável a Deus, ou seja, a vida cristã, a vida espiritual, ela passa por algumas exigências. Dentre as exigências da palavra de Deus, está o fato de nós agradarmos a Deus. Como é que agradamos a Deus? Agradamos a Deus confiando nele, observando a sua palavra, sendo obediente
aos seus preceitos. A obediência é de suma importância para que nós possamos agradar a Deus. Então, vejamos que a segunda situação é exposição da nossa verdade aplicada em um viver agradável a Deus. E, em terceiro, uma vida frutífera para a glória de Deus. Nós vivemos um período de tempo em que as pessoas querem cada vez mais angariar os seus resultados positivos. E hoje, infelizmente, nós estamos aí um período com a igreja fechada devido ao decreto, mas quando aberta, muitas das igrejas, elas trabalham as suas campanhas, e dentre as campanhas temáticas, visam principalmente mexer com a mente do homem, principalmente no que diz respeito a conquistas. Mas uma das grandes conquistas na vida do homem é uma vida frutífera, desde que seja para agradar ao Senhor Deus. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos chama a atenção, depois de contextualizar ou trazer um contexto, e este contexto na exposição da palavra deveria ser contextualizado. Por que deveria? Deveria porque muitas pessoas, elas não são afeitas em contextualizar, ou talvez faltam habilidades para contextualizar alguns pontos importantes da Bíblia Sagrada. Por isso nós nos chegamos à escola bíblica dominical, no nosso caso, Palavra em Foco, em outras circunstâncias, o curso teológico, para que aprendamos a contextualizar. Mas quando o Senhor Jesus fala no Sermão da Montanha, no capítulo 6, verso 33, antes do 33 há um contexto, e dentro do contexto ele chega ao versículo de número 33, dizendo: buscai ao reino de Deus e a sua justiça, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Erroneamente, os pregadores, os propositores da teologia da prosperidade, eles mudam de estas para demais coisas. Demais coisas vem na composição da teologia da prosperidade. E dentro desta composição, levam as pessoas a compreenderem que elas podem exigir de Deus mais do que Deus propôs a ela à luz da palavra. E o que Deus propôs a cada um de nós à luz da palavra é o seu cuidado diário, é a sua bênção sobre as nossas vidas, para que tenhamos êxito no nosso cotidiano. Os 3 objetivos da lição são: primeiro, explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras. Segundo, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento. E em terceiro, ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Então, vejamos 3 pontos importantes que nós falaremos aqui alguns minutos sobre este tema. Deus se revelou à humanidade. Texto de referência: Provérbios, capítulo de número 9, versos 9 e 10, assim nos diz a palavra do Senhor: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Veja que importante a exposição do sábio Salomão em livro dos Provérbios, ou livro de Provérbios. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Aproveitemos a oportunidade para ensinar os sábios. E quanto mais o sábio ouve, mais ele quer aprender, mais sábio se tornará. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Ainda Colossenses, capítulo de número 1, versos 9 e 10. Assim nos diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Veja,
o objetivo da exposição bíblica, das cartas teológicas de Paulo a algumas igrejas, dentre elas a igreja de Colossos, é fazer com que nós possamos ter um caminhar digno, as pessoas possam dar testemunho do nosso caminhar, assim como a mulher sunamita deu testemunho sobre a vida de Eliseu. Vejo que este santo homem de Deus, que passa todos os dias aqui, ou que este homem que passa todos os dias aqui, é um santo homem de Deus. Ela deu testemunho. E a palavra de Paulo à igreja de Colossos é: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus é de suma importância para que nós possamos atingir não só os nossos objetivos, mas os objetivos de Deus para a sua igreja através das nossas vidas. Introdução. As Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, quem Ele é, sua natureza, as suas criações e os seus atributos, em tudo que é peculiar ao ser divino. Vejamos que na Bíblia Sagrada, eu quero ler aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16. Isto é de suma importância porque durante a nossa trajetória, durante a nossa vida ministerial, encontramos alguns objetores, algumas pessoas que querem depreciar a Bíblia Sagrada, colocar interrogações, nos levar a dúvidas com relação à palavra de Deus. Mas Paulo escreve a Timóteo, e na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16, ele escreve dizendo: olha, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Por que esses objetivos? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura, ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo tem papel preponderante nesta inspiração, e homens de Deus registraram a palavra do Senhor para que hoje nós pudéssemos extrair o máximo da sua palavra. Agora, nós veremos no decorrer desta lição algumas preocupações que são necessárias discutirmos durante esta aula e nas próximas também. A quem nós estamos ouvindo? A quem estamos dando crédito? A palavra de Deus ou aquilo que trazem até nós? Veja o que diz Paulo à igreja de Gálatas, capítulo de número 1, verso 8 e verso 9, que assim diz: mas, ainda que nós mesmos, veja só, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja anátemo. Anátema é digno de reprovação, maldito. Mas Paulo ainda segue dizendo: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, também seja anátema. Quantas vezes nós ouvimos exposições onde as pessoas querem aplicar algo à Bíblia Sagrada? Quantas pessoas determinaram tempo para a volta de Jesus, quando na verdade a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe? Quantas pessoas, nós temos a profecia de Nostradamus, algumas profecias de segmentos heréticos, que ao longo da sua história trouxeram, dizendo que Cristo voltaria em determinado tempo e não voltou.
E depois, para mascarar esta profecia, disseram que Cristo voltou espiritualmente. Então nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e compreender que toda a base profética, toda a base para o nosso crescimento se dá mediante a palavra de Deus. Toda profecia, ela precisa estar fundamentada na palavra do Senhor. Se alguém trouxer hoje uma outra profecia, por exemplo, teve o ano de 2012, criou um estigma sobre 12 de 12 de 2012, tanto 12 que as pessoas criaram um estigma sobre isso e utilizando-se da numerologia para querer trazer uma preocupação ou talvez a volta de Cristo. Meus queridos irmãos, a Bíblia, ela é muito enfática em dizer que o Senhor virá como ladrão, de noite, não manda aviso, não manda recado. O que Ele tem dito para nós é que devemos observar a sua palavra, permanecer fiel, e à medida que permanecemos fiéis, nós sermos instruídos para o crescimento. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade sobre a inspiração, sobre grandes homens de Deus, quem a Bíblia é, quem Deus é, a sua natureza, as suas criações e os seus atributos, o que é muito peculiar do ser divino. Número 1, revelação de Deus. Se é possível conhecer Deus, só é possível conhecer Deus porque Ele se revelou a si mesmo. O fato de Deus ter revelado a si mesmo é que nos dá a segurança de um conhecimento, não na sua totalidade, porque há muitas coisas que Deus não revelara. Porque o objetivo maior de Deus é trazer o homem para o seu conhecimento e principalmente para a obediência aos seus preceitos. A palavra de Deus, ela é enfática de Gênesis e Apocalipse, e desde o princípio sempre foi cobrado um termo do homem, e este termo se chama obediência. Infelizmente o homem não é muito afeito à obediência, mas Deus se fez conhecer. Evidentemente que não é possível ao ser humano conhecê-lo plenamente, ou seja, na sua plenitude. Deuteronômio 29, 29, nos chama a atenção que aquilo que Deus revelou é para nós, mas aquilo que Deus não revelou é para Ele. As coisas reveladas são para nós, mas as não reveladas, isto pertence a Deus. E não compete-nos ficarmos fazendo algumas perguntas que não chegarão a lugar nenhum. As perguntas que devemos fazer será sempre aquela que produzirá edificação pessoal, a edificação familiar, a edificação da igreja e fazer com que pessoas venham ao conhecimento do Evangelho. Existe um relacionamento entre o ser humano e Deus, ou seja, este relacionamento entre o homem e Deus, cria-se comunhão, e esta comunhão leva o homem a aproximar-se cada vez mais de Deus. Se nós não nos aproximarmos de Deus, como é que nós vamos extrair ou obter um maior índice de conhecimento? Um maior índice de interatividade com o Senhor? 1.1 diz que a revelação de Deus na natureza, ou seja, não precisa muito para nós observarmos tudo quanto acontece à nossa volta. A criação divina, ela é perfeita. E o fato de a criação divina ser perfeita, nós observamos que nós temos somente vivos, e aqui deixa eu fugir um pouquinho a questão natureza, mas a questão humana. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de seres humanos em todo o globo terrestre. E dos 7 bilhões de seres humanos, nenhum deles tem a mesma impressão digital. Ainda que seja gêmeos da mesma placenta, não há a mesma impressão digital. Somente Deus pode fazer isto. Este é um feito extraordinário, e o feito extraordinário nos leva a compreender a sua revelação.
A Bíblia Sagrada destaca vários textos bíblicos que registram sobre a natureza como meio de revelação da glória de Deus e de seu poder, de sua soberania. Paulo, ele fala à multidão na cidade de Listra, menciona uma permanente ou um permanente testemunho acerca de Deus por meio da natureza. Ou seja, Atos dos Apóstolos capítulo 14, versos 15 a 17. O salmista também declara: ao contemplar a terra e os céus. E quando nós contemplamos a terra, os céus, o oxigênio, a água, a separação das águas, sejam elas doces ou águas salgadas, nós vemos que Deus, Ele é extraordinário na sua revelação, através da natureza. Se você olhar o Rio Negro e o Rio Solimões, os dois se encontram, mas não se misturam. Deus é quem faz este trabalho na natureza, ou é propriedade da revelação divina através da natureza. 1.2, nós temos também uma das revelações, ou mais uma das revelações, os próprios nomes de Deus. Normalmente, os nomes dos personagens bíblicos recebem nas Escrituras um significado específico, relacionado aos acontecimentos da sua vida. Você já parou para perceber que na Bíblia Sagrada, os nomes no Antigo Testamento, eles eram minuciosamente escolhidos, e que todos os nomes tinham o seu significado? Na tradição judaica, a escolha de um nome para colocar nos filhos era de suma importância saber o seu significado. Ninguém chegava e colocava um nome no filho aleatoriamente, ou buscando colocar um nome só porque achou bonito. Para eles, o significado tinha grande relevância, e como deve ter nos nossos dias. Hoje, muitas pessoas acabam trazendo ou colocando nomes nos seus filhos, sem saber o que realmente significa. E nós precisamos olhar para a Bíblia Sagrada e extrair exemplos da história, para que através da história nós nomeemos os nossos filhos, mas nomeemos com razão, sem colocar nomes que possa comprometer ou trazer significados que não levam muita boa referência. 1.3, a revelação através de Jesus Cristo. Bom, nós temos no Evangelho de João, capítulo de número 1, versos 1 e verso 14, quando o Senhor Jesus nos chama a atenção. Aliás, o apóstolo João registra com muita propriedade o fato de o Senhor Jesus ser o verbo vivo. Capítulo 1, verso 1 do Evangelho de João, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tem uma Bíblia de um segmento religioso que dá uma mudada neste verso bíblico, onde ela diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Cristo não era um Deus, Cristo é parte da Trindade. Cristo tem a sua divindade, logo Cristo é Deus. E Cristo, na sua divindade, Ele esteve em todo o plano da criação, além de se revelar a nós com o seu nascimento, além de a sua pessoa fazer com que nós conhecêssemos o Deus o qual nós servimos através da sua pessoa. Verso de número 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Cristo, a revelação de Deus para as nossas vidas. Importante que nós devemos observar este texto de João, com também o texto de Hebreus capítulo 1, verso 1, onde o Deus que no passado falou
de muitas maneiras, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. No Antigo Testamento era comum a cristofania ou a teofania. A teofania era a manifestação de Deus no Antigo Testamento. A cristofania, manifestação de Cristo, assim como também a manifestação de Deus através dos seus porta-vozes, profetas, estes chamados de profetas da palavra, também profetas da escrita. Nem todos os profetas da palavra são profetas da escrita. Nós temos alguns profetas que marcaram a história bíblica no Antigo Testamento, os quais receberam de Deus uma mensagem, e esta mensagem eles compartilharam com o povo, com uma pessoa específica, com um rei específico. Exemplo de profeta da palavra, mas que não escreveu: profeta Natã, profeta Elias, profeta Eliseu. Mas já temos também os profetas da escrita, que são tanto profetas da palavra como da escrita. Os 17 livros proféticos da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, de Isaías até Malaquias, sendo que dos 17 profetas, 16 autores, porque Jeremias escreve 2 deles. Temos os profetas maiores, 5 livros, e 12 livros dos profetas menores, e vocês têm esta ciência aí dos livros proféticos. Não vem ao caso nós detalharmos minuciosamente, porque o nosso tempo também não é hábil. Então, nós temos já no Novo Testamento a maior revelação, porque a revelação, ela se deu através da pessoa do Senhor Jesus, e hoje nós temos a Bíblia Sagrada, e através da Bíblia Sagrada nós temos o conhecimento de Deus. E quando nós olhamos através do Senhor Jesus o conhecimento de Deus, veja o que diz a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 5. Disse-lhe Tomé: nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já no verso 8, nós temos a pergunta de Filipe. Filipe diz: Senhor, mostra-nos, aliás, não uma pergunta, uma afirmação, um desejo de Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, nós temos aí a revelação do Pai através do Senhor Jesus. Número 2, a necessidade de crescer no conhecimento. Meus queridos, e aqui nós temos 2 tópicos que não vai dar tempo de esgotar, mas 2 tópicos de suma importância: crescer no conhecimento, e o tópico de número 3, alguns resultados de conhecermos a Deus. Primeiro, nós temos a necessidade de crescer no conhecimento, e aí nós encontramos a seguinte descrição do nosso comentarista: não devemos permanecer como crianças. Infelizmente, muitas pessoas, elas vieram para Jesus, mas ainda permanecem como crianças. Infelizmente, muitas pessoas não se lançaram sobre a palavra de Deus, sobre a busca pelo conhecimento da palavra de Deus, e aí elas seguem como crianças, andam como crianças, e não conseguem ter uma maturidade espiritual suficiente para vencer e compreender que os dias em que nós estamos vivendo são dias que a Bíblia mesmo determinou ou trouxe a nós como revelação há quase 2000 anos atrás. Cristo fala da situação atual do mundo, e para aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, deveriam compreender: os dias em que nós estamos vivendo são dias que precedem a volta ou a vinda do Senhor Jesus.
E aí, muitos deles, devido à atual conjuntura que o mundo está vivendo, muitos deles deveriam se aprofundar na palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, preferiram retroceder, abandonar a fé, enclausurar, dando a nítida ideia de que pouco é o conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. Então o crescimento é um processo natural na vida do homem, porém, no que diz respeito ao espiritual, há a necessidade da dedicação. O homem fisicamente cresce naturalmente, mas na vida espiritual há a necessidade da dedicação. E a dedicação passa pelo crivo da meditação, estudo da palavra, também no crivo de estar assentado para ouvir aquilo que está sendo ensinado. O grande problema é que muitas pessoas não querem sentar para aprender, e aí crescem de forma desordenada. Então segue-se a descrição, aceitando todo o vento de doutrina, mais uma posição que só vai superar e não aceitar todo o vento de doutrina, aquele que está disposto a estudar, a aprender da palavra do Senhor. Porque se nós ficarmos alimentando-nos de qualquer vento de doutrina, pode-se ter a plena convicção de que nós teremos um fracasso na nossa vida espiritual diante de Deus. Mas pelo contrário, conhecer a verdade e rejeitar os falsos mestres que induzem ao erro. Efésios 4:14. Precisamos crescer em conhecimento, como Paulo também fez ou ensinou aos Efésios em capítulo 4, verso de número 13. Como está a nossa dedicação ao estudo da palavra de Deus? Qual é o nosso nível de dedicação, de busca pela palavra de Deus, para não sermos engolidos pelos falsos ensinadores, pelos falsos mestres dos nossos dias? É comum nós assistirmos pessoas dizendo que deixaram um segmento religioso e foi para outro. A escolha religiosa, não entro no mérito, mas qual é a escolha religiosa que estamos fazendo? Principalmente nos dias em que há um crescimento dos desigrejados. Por que é que há um crescimento dos desigrejados? Porque as pessoas dão muito pouca importância, é meio contraditório, dão muito pouca importância, ou seja, dão pouca importância ao estudo da palavra de Deus. E aí quando ouvem algumas propostas, acham que estas propostas são melhores do que as que eles têm no seu cotidiano, através da sua liderança e da igreja a qual ele faz parte. 2.1, um conhecimento além do aspecto intelectual, ou seja, o termo conhecer nas Sagradas Escrituras, muitas vezes tem um sentido que vai além de simplesmente ter conhecimento intelectual, ou algo de alguém. Veja que o profeta Oséias, no capítulo 4, capítulo 6, verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então o convite de Deus para este trimestre, para esta lição, uma vez que ele tem se revelado a nós, é que o nosso conhecimento precisa ir além do aspecto intelectual, para que nós tenhamos um maior conhecimento e saibamos distinguir o certo do errado. Conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente em cadeiras da faculdade. O grande problema é que às vezes as pessoas querem aprender algo nas cadeiras das faculdades teológicas, mas se aprende em uma vida de comunhão com Deus. E uma vida de comunhão com Deus implica em vida dedicada à oração, leitura da palavra do Senhor, atenção à revelação de Deus à luz da palavra, porque como li aqui sobre Gálatas, ainda que alguém trouxesse outra revelação, que não esta, seja anátema. Está aí rodando uma polêmica nos nossos dias, sobre um vídeo de um pastor que está tratando sobre o dia de amanhã. Para quem conhece a Bíblia Sagrada, não vai gastar tempo
ficar se preocupando, se martirizando com o dia de amanhã. Ele vai viver o hoje, porque a palavra do Senhor está revelada para nós hoje. Quem tem temor a Deus é contemplado com os seus segredos. O que é temor? Temor a Deus. Temor a Deus é respeito, reverência com os segredos divinos. Por isso, o conhecimento pessoal de Deus vai além do aspecto intelectual. Se nós não tivermos um bom relacionamento com Deus, um bom tempo de relacionamento com Deus, nós não teremos comunhão com Ele, logo nós não teremos o conhecimento do Senhor nosso Deus. O conhecimento para um andar digno, o conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda no caminhar dos fiéis. Salmos 25, verso 12. Numa vida de exemplo e vitórias. Uma vez mais o salmista chama-nos e o comentarista apresenta-nos uma vida prática de exemplo de vida para que tenhamos vitórias. Quando nós temos a revelação de Deus, da sua vontade e de seus mandamentos, porque Ele é santo e precisamos procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós temos na Bíblia toda a descrição, toda uma programação, toda uma orientação para que nós tenhamos uma vida santa, uma vida de exemplo, uma vida de vitórias e principalmente uma vida que não macule o Evangelho do Senhor Jesus. Como aqui está a nossa vida diante da nossa sociedade? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Atos 17:30. Mas a partir do momento em que nós tornamos-nos conhecedores do Evangelho do Senhor, nós precisamos tomar cuidados com o que falamos, para quem falamos, como falamos. Precisamos tomar cuidado como andamos, com quem andamos e para onde andamos. Como um novo homem ou como nova criatura, nós precisamos tomar cuidado como pensamos, quais são os nossos pensamentos e quais as palavras que nós proferimos. Se nós quisermos ser exemplo, digno de ser taxado como homem de Deus ou mencionado como homens e mulheres de Deus, nós precisamos andar segundo o crivo da palavra. 2.3, o conhecimento para um viver frutífero. O crescimento no conhecimento da verdade, ou da vontade de Deus, traz a sabedoria e uma inteligência espiritual, possibilitando, além de andar dignamente perante o Senhor, agradar-lhe em tudo. Nós precisamos andar dignamente diante do Senhor e agradar ao Senhor. Certa vez alguém ensinava e fizeram menção de um pregador que alguém o ouvindo disse: as tuas obras falam tão alto que não consigo ouvir a tua voz. Nós não somos cristãos apenas dentro da igreja, nós somos cristãos onde quer que cheguemos. E onde quer que cheguemos, precisa brilhar a nossa luz entre os homens. Os homens precisam ver em nós e conhecer em nós o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, sem macular a palavra do Senhor, porque se nós não tomarmos cuidado, nós manchamos o Evangelho do Senhor Jesus. E aí, alguém poderá dizer, a voz dele fala, as obras dele falam tão alto que não consigo ouvi-lo. Nós estamos aqui para não só pregar o Evangelho, mas viver o Evangelho. E aí, alguém vem para a igreja, vive um Evangelho de faz de conta. Por que é que vive o Evangelho de faz de conta? Porque ele não gastou tempo em estudar a palavra do Senhor. Pastor, sozinho eu não consigo estudar. Procure alguém da tua confiança, que tenha habilidade com a palavra do Senhor, dentro da igreja a qual você faz parte, e procure conhecer a palavra de Deus. Elabore questionamentos duvidosos que você tem, e traga para aqueles que têm uma maior habilidade, e assim você terá as tuas dúvidas sanadas, não será engolido pelos falsos mestres que estão batendo as nossas portas,
Os falsos ensinadores no ambiente de trabalho, os falsos ensinadores no ambiente da escola, os falsos ensinadores nas mídias sociais. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus. Não somos dirigidos por outro meio que não a palavra de Deus. E nós, ao falarmos, precisamos tomar cuidado para não falarmos coisas que possam ser contraditórias à palavra de Deus. Importante estarmos atentos ao propósito de Deus para nós, quando nos chamou e nos nomeou. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, em meu nome ao Pai pedides, Ele vos conceda. Ou seja, existe um processo. Nós queremos receber as bênçãos do Senhor, mas não queremos passar pelo processo. O processo, ele é de suma importância para que recebamos os cuidados do Senhor. Número 3. Alguns resultados de conhecermos a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Deixa eu perguntar, você conhece alguém que já sentou para ensinar, levantou para ensinar, mas nunca sentou para aprender? Isso é um perigo muito grande, porque nós estamos cheios de pessoas que estão querendo ensinar, sem nunca sentar para aprender. Nunca se levante para ensinar, sem antes assentar para aprender. E o conselho é, alguns resultados de conhecermos a Deus é que, além de um crescimento pessoal, nós precisamos compreender que nós iremos instruir outras pessoas, vamos ensinar outras pessoas, mas quem ensina precisa ensinar a si mesmo. E só vai ensinar a si mesmo a partir do momento que ele sentar para aprender. Tem pessoas que querem ensinar o seu pastor. Tem pessoas que querem ensinar os seus líderes, mas nunca sentou na escola, no banco da escola dominical, nunca sentou num banco de um curso teológico, nunca sentou no banco de um discipulado, nunca procurou saber se o que ele vai falar tem base e fundamento. E o pior do que isso, é que ele levanta para trazer uma posição, e esta posição ela é contraditória, e ele a tem como verdade. Nós não somos donos da verdade. A única verdade que nos direciona é a Bíblia Sagrada. E se somos dirigidos, como eu tenho a plena convicção que somos dirigidos pela palavra de Deus, nós sentamos para aprender, depois levantamos para ensinar. Lá na escola secular você não ensina o professor, é o professor que te ensina. Obviamente, nós temos nos nossos dias umas chamadas doutrinações, que elas são cúmulos do absurdo. Por isso nós precisamos estar instruídos na palavra de Deus. E ao sermos instruídos, filtrarmos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Filtre, porque isso vai fazer bem para você. 3.1. Crescimento espiritual. Primeiro resultado de conhecermos a Deus, crescimento espiritual. É evidente que num primeiro momento, o conhecimento é necessário acerca de Deus. Está no nível suficiente para produzir fé. Ou seja, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus se nós não temos fé em que Deus existe, em que Deus é galardoador, que Deus tem uma recompensa. E só vai acontecer isto através de um crescimento espiritual, à luz da palavra de Deus, à luz de busca por aqueles que nos instruem. Se nós não quisermos sermos instruídos, obviamente, também não seremos abençoados com os resultados de conhecermos a Deus. Quer conhecer a Deus? Ou quer desfrutar do conhecimento de Deus? Busque na palavra a sua instrução. E aqui nós temos dois exemplos. Primeiro deles, os ladrões que estavam ao lado de Jesus.
Um deles disse: se tu és o Filho de Deus, salva, desce daí, salva-te a ti e a nós. E outro o repreende e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a segunda é o cego de nascença, que foi enviado pelo Senhor ao tanque de Siloé, para que tivesse a cura, e a cura viesse sobre ele. Lucas capítulo 23, 41 e 42, e Evangelho de João, capítulo 9, verso de número 11. Também, assim como ocorre com alguns, ou com um recém-nascido, se espera que o nascido de novo cresça na fé, no conhecimento, no relacionamento com Deus. Não dá para crescermos na fé, no conhecimento, no relacionamento com Deus, navegando 24 horas, e 24 horas é força de expressão, nas redes sociais, no Google. Tem pessoas que qualquer coisa que ele quer trazer de conhecimento, ele vai no tio Google, e no tio Google ele traz boas coisas, mas pode trazer veneno para a sua vida espiritual. Tome cuidado quais são as fontes em que você está bebendo. Pode ser que a fonte em que você esteja bebendo seja uma água reprovável, uma água que vai trazer indigestão. E trazendo indigestão para você, o que acontece? Você não vai crescer espiritualmente. Tio Google é terra de ninguém. Todo mundo coloca o que quer, coloca o seu pensamento. E aí você vai extrair um pensamento errado do tio Google e vai questionar o teu pastor. Quando você questiona o teu pastor, você pode questionar a palavra de Deus. Mas antes de questionar o teu pastor, sente com ele e conversa: olha, pastor, eu li determinado conteúdo e quero que o senhor me ajude a compreender à luz da palavra. Porque Deus se revela a nós através da sua palavra. A confiança, 3.2, a confiança de quem conhece. Quem conhece o nome de Deus pode confiar. Neste você pode confiar. Nele nós podemos confiar. Por quê? Nós podemos buscá-los nas nossas necessidades. Nós podemos engrandecê-lo. Quem não conhece, não tem como confiar. Como é que alguém vai confiar em uma pessoa que não conhece? Assim é a nossa vida espiritual. Só podemos confiar naquele o qual nós confiamos. Portanto, confiar em Deus, Salmo 9, verso 10, é de suma importância. Até que ponto conhecemos a Deus? Até que ponto você conhece a Deus? Você conhece a Deus na sua essência? E conhece a Deus na sua essência ao ponto de confiar nele, de não redar pé da sua presença e ter a plena convicção de que o caminho qual você está trilhando é o caminho correto e que te vai levar para bem perto de Deus? Quem conhece sabe de onde virá o socorro. A confiança da vida eterna está baseada no conhecimento do Deus verdadeiro e na aceitação do Filho unigênito de Deus. Permita-me trazer um complemento ou antecipar algo nisso daqui. Aceitação do Filho de Deus. Mas antes de aceitarmos, nós precisamos reconhecer o Filho de Deus como o Senhor das nossas vidas, porque Cristo nos aceitou, mesmo sendo nós pecadores. Ele nos aceitou. Agora nós precisamos reconhecer, e utilizamos muito a expressão aceitar Cristo. Mas antes de aceitarmos a Cristo, Ele nos aceitou primeiro. Infelizmente, muitos dentro das igrejas só conhecem Deus de ouvir falar. Há muitos dentro da igreja que estão como Jó. Antes o conhecia de ouvir falar. Mas se pelo menos tiver o princípio de Jó, de antes o conhecer só de ouvir falar, mas trabalhar a comunhão, a relação de comunhão com Deus para vê-lo, vai mudar o curso da sua história. Então, é preciso mais do que conhecer de ouvir falar, é preciso conhecer na sua essência. Não pare com o seu conhecimento de Deus. Ele ainda tem muito a revelar a você. Ele tem muitos mistérios a nos revelar na luz da sua palavra, ou à luz da sua palavra. 3.3,
acelerando aqui porque o tempo já foi embora, mas 3.3. A sabedoria adquirida com o conhecimento. O conhecimento de Deus é progressivo. Cada dia mais conhecemos mais de Deus. E à medida que nós vamos conhecendo, entendemos que quanto mais buscamos, mais conhecemos. Por isso nós temos alguns aí que buscam alguns periféricos para compor o seu estudo da palavra de Deus. Ele não está preso aos periféricos, ele está preso à palavra de Deus. Mas os periféricos contribuem para uma melhor analogia da palavra de Deus. Quais são estes periféricos? Livros, comentários bíblicos, dicionários bíblicos. Paulo, ele fazia isto, porque ele disse, olha, traga-me os livros, traga-me a capa, mas principalmente os pergaminhos. Paulo lia, Paulo era um intelectual, e nós precisamos ler, estudar, e à medida que estudarmos, nós trazemos alguns periféricos que contribuirão para o nosso crescimento, e nós teremos uma sabedoria ainda maior com o conhecimento diário. Paulo diz aos Efésios, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versos 16 e 17. Então, nós precisamos, à luz da palavra do Senhor, aumentar, demonstrar sabedoria, desfrutar das bênçãos divinas e seguir firmemente os caminhos do Senhor. Porque, assim como a oração de Paulo pelos Efésios refletiu o desejo máximo de Deus para todo crente, ele ora para que o Espírito opere nele em maior ou neles em maior escala. Ou seja, meus queridos, nós precisamos, à luz da palavra do Senhor, e quero concluir aqui a aula de hoje, buscar na palavra de Deus, naqueles que conhecem mais do que nós, sabedoria, conhecimento, compreensão da palavra do Senhor. Porque Oséias diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Jamais seja destruído por falta de conhecimento. Antes, tenha sempre uma grande gama de conhecimento para a tua vida pessoal, para a tua vida espiritual, intelectual, e você não vai ser enganado por estes que dizem que a igreja não serve para nada. Não, a igreja é tudo na vida de um cristão. Uma igreja que ensina a verdade. A igreja é o local da comunhão com Deus. A igreja é um ambiente onde nós aprendemos nos mais variados aspectos da exposição da palavra de Deus. Então, como diz a Bíblia na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, não deixando de congregar, não deixando a vossa congregação, porque à medida que nós congregamos, à medida que estudamos, aprendemos mais do Senhor nosso Deus. Conclusão, conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito a nos revelar. Agora, o conhecermos em parte, então chegará o dia em que o conheceremos como Ele é. Hoje, o nosso conhecimento é em parte, mas haverá um dia, o dia que Cristo nos levar para si, nos fará com que nós o conheçamos na sua essência. Estudemos a palavra do Senhor, estejamos cada vez mais diante do Senhor. Hoje, a abertura do nosso trimestre, que este trimestre seja profícuo, produtivo para cada um de nós, diante do Senhor, e que à medida que nós formos estudando,
aprendamos cada vez mais do Senhor nosso Deus. Então, não cesse de estudar, não cesse de buscar conhecimento, não cesse de buscar a Deus, pois à medida que busque a Deus, ou que buscar a Deus, crescerá e ensinará outras pessoas. Veja, concluindo, Filipe, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde estava o eunuco mor da rainha de Candace. O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Filipe chega perto dele e diz: entendes tu o que lês? E o eunuco diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? E aí Filipe sobe na carruagem e o ensina. A nossa vida só terá um crescimento à medida que nós tivermos humildade para compreendermos que não sabemos tudo. E quando nós tivermos humildade para compreendermos que não sabemos tudo, que não somos mestres em todas as áreas, nós vamos crescer. O grande problema é que muitas pessoas mascaram o conhecimento, e aí demonstra que conhece mais do que conhece, de fato e de verdade. E aí não tem humildade para sentar, para estudar. Então, estudemos. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que deixaram aqui os seus comentários. Hoje, obviamente, sem poder ficar lendo os comentários, mas depois na minha casa estarei lendo os comentários. Deus abençoe cada um de vocês. E participe deste trimestre. Terá muita coisa boa, as quais nós aprenderemos sobre o Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe Lucas, que veio aqui fazer o trabalho aqui técnico de transmissão desta aula. Deus abençoe o Mário, que veio abrir a igreja aqui para nós participarmos deste momento tão especial. Irmãos, foi preciso acelerar um pouco por causa do tempo. O tempo ele é exíguo e o conteúdo ele é muito vasto. Mas vai deixando os comentários aí. Entre depois, deixe o comentário e nós iremos aí respondendo as vossas dúvidas e certamente vai trazer contribuição muito grande para a vida de vocês. Oremos ao Senhor, sem nos esquecermos de orar por aqueles que precisam das nossas orações. Deus abençoe a todos. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas. Quero te louvar e agradecer, ó Pai, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, e por hoje nos dar a oportunidade de conhecermos um pouco mais de Ti, pois o Senhor tem se revelado à humanidade, o Senhor tem se revelado à Tua igreja. Pai, quero Te louvar pelo cuidado que o Senhor tem tido para com os Teus filhos, pela recuperação que o Senhor tem trazido àqueles que foram, ó Senhor, envolvidos pelo vírus, por esta pandemia, ó Senhor, o vírus do Covid. O Senhor vai restaurar por completo a saúde de cada um dos Teus filhos e continuará a nos levar compreendendo a Tua palavra, aprendendo dos Teus preceitos. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado ao Senhor pela oportunidade de compartilhar a palavra de conhecimento, de sabedoria, e que cada um dos Teus filhos, os quais aprenderam nesta noite, eles tragam para a sua aplicação diária, para a prática diária, Pai, e assim sejam cada vez mais servos fiéis a Ti, que andam segundo os preceitos da palavra. Ó Senhor, em o nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Tenham todos uma ótima semana na presença de Deus. Amém.